Olá, amigos, colegas, alunos, boa noite. Mais um domingo que estamos juntos. Boa noite, Neto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Estamos de volta, SST News. Depois de uma semana sem fazer, né? Agora estamos de volta. Sim. Na verdade, eu acho que a gente ficou 2 semanas fora. Duas, Eu tudo até que o isso? pessoal sente saudade da gente. Nossa, que passa rápido, né? A gente já tá. Eu estava até conversando esses dias, a gente já está mais tempo em casa do que fora de casa nesse ano, né? Meu Deus, nem me fale. Na verdade, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo em casa, Neto, nos últimos 8 anos. Eu estava até achando estranho. Tô conhecendo todos os cantos da minha casa. Não, tá. O negócio tá feio mesmo, mas vamos lá, né? Com Daqui a certeza. pouco volta à normalidade. E hoje a gente vai tratar das questões do decreto que tem reflexo em segurança e saúde do trabalho. Embora não sejam muitas, mas nós temos algumas coisas bacanas para comentar com o nosso público. Neto, você está péssimo dessa sua alergia, Tô mesmo. mesmo assim vou fazer você ficar falando hoje, viu? Não, vamos lá. Você já se prepara. Eu tenho um problema crônico de rinite, né, alérgica, e com essas mudanças de tempo, e aqui em São Paulo a gente está ruim, um dia faz frio, um dia faz calor, e então aí o nariz não fica muito bom não, mas vamos lá. Com certeza. Não, mas vai dar para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu mandar um abraço já para a Thalita. A Thalita já está com a gente, a Thalita Lessa, Chiquinha Boa Nascimento. noite, Estão Thalita. ali nos comentários também, fazendo companhia para a gente. Então, devagarinho, nós já estamos com 19 pessoas. Espero que todos sentindo a nossa falta, né? Para registrar. É que eu sou muito carente, gente. Eu quero contar para vocês que segunda-feira foi meu aniversário, tá? E nós não fizemos o programa no domingo, então eu não recebi os parabéns antecipados. Mas eu Mas já estou contando para poderem dar tempo de me dar parabéns, viu? é isso aí. Vale E, por uma semana de atraso também. e não teve no domingo, mas na segunda-feira teve um programa especial, né? Não, na segunda-feira eu tive um programa de Ah, aniversário, né? é isso aí. E teve bastante participação Teve, do verdade. Não pessoal. posso reclamar. Olha só, aqui com a gente também o Fagner Camurça, já chegou. Farias Coelho, a Marinês, boa noite, minha amiga Marinês aqui de Curitiba. Bem, o nosso tema principal hoje é falar um pouquinho do decreto. Vocês podem observar que a gente fez uma live na qual eu e o Neto a gente participou e que foi pelo IEPREV e que nós tratamos das principais alterações. E daí, nesse momento, a gente falou delas como um todo. Eu Sim. estou escutando com eco. Você também está com eco? Não, não tô Não? ouvindo eco, Estou não. escutando a minha voz com eco. Tá Bem, bom eu o diminui áudio. o volume Só aqui se o para pessoal melhorar. puder dar um feedback aí pra gente, mas pra mim tá bom. Eu acho que eu diminuí aqui o volume e melhorou. E aí, o que acontece? Lá a gente tratou desde as questões de benefício, cálculo, benefício por Isso. incapacidade, tratamos as questões de perícia, tratamos as questões de custeio, contribuição. Então, quem tiver interesse de ver algo mais amplo, que se refira ao direito previdenciário em especial, aí vai lá na página, no canal do YouTube do IEPREV, vai lá que a nossa... Lá sim a gente tem uma live que é específica do direito previdenciário. Isso. Hoje, eu e o Neto, a gente vai manter o foco do nosso programa, né? Então, nós vamos falar tudo aquilo do decreto regulamentador da Previdência Social, mas que vai ter impacto no SST, Saúde e Segurança do Trabalho, relações de emprego, trabalhista, obviamente, e questões de afastamento previdenciário. E aí, Neto, eu acho que seria bacana a gente começar falando das questões do artigo 68. O que você acha? Pode ser? Pode ser, claro. Então, perfeito. Vou anotar aqui e vou passar para você falar para a gente dessa questão que tem um impacto interessante, principalmente nas questões de aposentadoria especial, né? Isso. O grande diferença para a gente da área de SST do artigo 68 é no parágrafo 4º, né? Então, para conceituar, Ana, acho que vale a pena a gente falar o que é esse decreto primeiro, rapidamente, porque às vezes quem está acompanhando a gente não é da área do direito, e a gente sabe que tem um público, às vezes, de pessoal de saúde e segurança do trabalho. Então, médicos do trabalho, técnico de segurança, engenheiros, e aí fica meio perdido, né? O que é esse decreto 10.410? Primeiro, esse decreto é um decreto que ele trouxe alterações no famoso decreto 3048 de 99. Então, a gente usa muito esse decreto, né, quando eu falo de nexo causal, aí a gente sempre cita, lista A e B do anexo 2,
quando eu falo na aposentadoria especial, o anexo 4. Então, a gente cita muito o decreto 3048 de 99 e esse decreto 10410 de 2020, ele alterou e ele trouxe para o decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, alterações que estavam no texto constitucional. Então, a gente teve a reforma da Previdência e aí a legislação infraconstitucional tem que ser alterada de acordo com o que foi alterado pela própria reforma da Previdência. Além disso, a gente teve outras MPs e leis ao longo do caminho que a gente não tinha uma atualização do decreto, né? Então, esse decreto ele vem para atualizar essa parte do decreto 3048 de 99. E, especificamente falando do artigo 68, parágrafo 4º, ele traz uma importante modificação para quem está dentro das empresas e que elabora os chamados laudos técnicos de condições ambientais, o famoso LTCAT. Qual que é? A gente já até falou aqui no programa essa diferenciação entre eu fazer um laudo e fazer um programa. O laudo técnico de condições ambientais, o LTCAT, eu trago vamos dizer assim, uma conclusão de quais atividades da minha empresa ensejam a aposentadoria especial, que é diferente de insalubridade e periculosidade, lembrar sempre disso. Por quê? Porque a empresa tem que pagar um tributo específico para o financiamento da aposentadoria especial, né? E aí a gente sempre lembra, e é da sua área mais, que é a parte de custeio, que inclusive a Receita Federal já tem dentro dela regulamentos que diz que ela pode cobrar da empresa se o INSS reconhecer a atividade do trabalhador como especial, independente do reconhecimento da empresa, ou se tiver uma decisão judicial, né, reconhecendo a aposentadoria especial, ela pode buscar esses valores de custeio que não foi feito. E isso, por exemplo, em razão do ruído, que a gente sabe que muitas pessoas da área técnica entendem que o EPI é eficaz na neutralização, só que nós temos uma decisão do STF dizendo que o ruído não é eficaz para fins da aposentadoria especial, a gente não está falando aqui de insalubridade, a legislação trabalhista continua reconhecendo o protetor auricular como eficaz para fins de cessar o pagamento do adicional de insalubridade, mas no direito previdenciário a gente sabe que reconhece a aposentadoria especial por ruído independente de proteção. E até vou aproveitar, Neto, desculpa te cortar. Claro, não, claro. Então, a gente pode até afirmar aqui, que ontem, por acaso, estava dando uma aula de custeio da pós. Uhum. Dois momentos bem importantes que a gente vai utilizar o decreto. Primeiro, para os enquadramentos do ETEP, do epidemiológico. Depois, para as questões do FAP, a gente vai se basear muito nele, não que ele traga o FAP ou a metodologia, mas porque toda a metodologia vai seguir a linha do decreto. E nós vamos fazer os enquadramentos do SAT com base na tabela que vem anexa ao decreto, né? Isso. Então, para frisar que para custeio a gente vai ter dois momentos importantes no qual a gente vai falar do decreto. Eu até vou fazer só mais um comentário, que também a gente vê que o decreto trouxe novamente a tabela, né? O 10.410 de 2020. E eu fiquei preocupada quando a gente conversou na semana passada, fazia um dia que ele tinha sido publicado, eu não tinha conseguido fazer essa análise. Mas aí o pessoal do nosso escritório analisou e aí verificou o seguinte, que não houve troca de enquadramento, o que houve foi um reposicionamento dos quinais. Então, os cadastros de atividade econômica é que sofreram alguns tipos de ajuste, principalmente aquelas categorias que têm menos de 5 empresas, 5 estabelecimentos do Brasil inteiro fazendo, foram agregadas como um KNAI variável no outro KNAI principal, então mais esse tipo de alteração. E aí eu devolvo a palavra para você. Então, aí, diante de tudo isso, dessa questão da caracterização, a gente que faz os laudos dentro das empresas, quem define quais trabalhadores, até para a questão da GFIP e todas essas outras questões que envolvem essa questão da aposentadoria especial, dos códigos, né? Muito me perguntam. Outro dia eu participei de uma live e perguntaram assim: mas o profissional da área de saúde, da área de saúde e segurança do trabalho, deve definir o código que coloca na GFIP? Eu falei, não, isso não é questão da área de saúde e segurança. Eu defino se o trabalhador está exposto ou não ao agente e se ele faz jus ou não à aposentadoria especial num LTCAT. Aí o código GFIP aí é um outro problema da parte contábil da empresa, do recursos humanos, dependendo da empresa, né? Mas, de qualquer forma, o que o decreto trouxe de novidade no artigo 68, parágrafo 4º? Ele falou o seguinte: até este decreto, o entendimento que todos nós tínhamos quando nós fazíamos um LTCAT é que, para agentes cancerígenos, se o agente cancerígeno estava contido na lista da LINAC,
né, que é uma lista que a gente tem de agentes cancerígenos reconhecida, se estava nessa lista da LINAC, não importava o fornecimento de equipamentos de proteção individual. Bastava o agente existir no ambiente para que houvesse como se fosse uma espécie de presunção de exposição, vamos chamar assim. E aí isso, o indivíduo já teria a aposentadoria especial. Então, na prática, quando eu elaborava um LTCAT, se tivesse no ambiente de trabalho, se ele fizesse uso de algum agente cancerígeno previsto na lista da LINAC, eu enquadrava ele para aposentadoria especial. Eu não ia ficar, pelo agente químico, eu não ia ficar verificando se o EPI era ou não eficaz, se ele diminuiu ou não a nocividade do agente. E o que o decreto 10.410 trouxe agora, de 2020, nessa alteração que ele fez no parágrafo 4º do artigo 68? Justamente dizendo que quando não houver nocividade, não vai ser considerado aposentadoria especial. Então, isso tem um impacto muito grande dentro das empresas. Por quê? E ele não utiliza o termo eliminação, ele diz que ele usa o termo nocividade. Então, essa é uma questão importante, que aí é a questão, aquilo que a gente fala, né? O direito é uma ciência argumentativa. O que a administração pública, a gente vai ter que ver qual vai ser o entendimento, porque na prática, a gente sabe que quem vai fazer essa avaliação são os peritos médicos federais, né? Dentro do âmbito da administração pública. Então, qual vai ser o entendimento dos peritos médicos federais agora? Porque nós temos um manual da aposentadoria especial que é elaborado e que os peritos médicos federais utilizam como base para fazer esses enquadramentos nas análises que eles fazem. Mas, e agora? A gente vai ter uma mudança nesse manual. A redação do artigo, ele fala em nocividade. O que é nocividade? Como que vai ser interpretado esse conceito? Ou seja, se eu fornecer um equipamento de proteção individual que garanta que o indivíduo não vai ter a nocividade desse agente cancerígeno, vai ser reconhecida a aposentadoria especial? Então, sim, essa é uma questão bem importante e que a empresa vai ter que começar a analisar na hora de fazer os seus LTCATs. Muitas empresas vão ter que rever os seus LTCATs. Né? Então, essa é uma repercussão que eu acho que é uma das maiores na área de saúde e segurança do trabalho desse decreto 10.410. Com certeza. Inclusive, a gente vê que os advogados que são especialistas em aposentadoria especial já têm feito esse apontamento também. Então, é uma questão que vem trazendo já algum tipo de preocupação, né, por parte, sim, da categoria previdenciária também. E a questão do HIV, Neto, a gente tem uma alteração também no decreto. Aí queria ver se você pode comentar. Sim, especificamente do HIV, nós tivemos uma alteração no artigo 46, parágrafo 5º, onde aí a gente vai ter um probleminha, que aí eu acho que o texto do decreto, ele poderia dizer até inconstitucional, porque ele afronta a Lei 8213/91. E a gente sabe que na regulamentação, a administração pública não pode criar regras mais rígidas para o segurado, né? Essa é uma coisa bem interessante, que às vezes quem não é da área do direito, às vezes não entende isso. O decreto, ele não pode inovar na legislação, né? Ele vai dar só... observar o texto da lei, né? Ele tem que falar para a administração pública como que vamos dizer assim, como que o agente público ali, o servidor, vai interpretar a norma, né? Ele dá regras para essa interpretação. E aí a gente vê que o decreto 3048 de 99, que foi alterado pelo 10.410, ele traz uma regra mais rígida quando eu estou falando ali no artigo 46, parágrafo 5º. O que trata esse artigo 46, parágrafo 5º? O artigo 46 trata daquelas regras de que não vai haver revisão da aposentadoria por incapacidade permanente. Então nós sabemos que a aposentadoria por incapacidade permanente, ela é permanente enquanto dure, né? Eu sempre brinco, é permanente, mas é enquanto dure, porque é um benefício precário, pode ser revisto, né? E aí o que acontece? Nós temos algumas situações onde ele não vai ser revisto, em que ele se torna efetivamente permanente. Quais são essas situações? Segurados com mais de 60 anos, né? 55 anos de idade, 15 anos em benefício por incapacidade, mas aí esses 15 anos tem que sempre lembrar que muita gente confunde, não é 15 anos de aposentadoria por incapacidade permanente, conta nesses 15 anos o tempo que ele passou em auxílio-doença também, né? Então ele tem que ter 15 anos em benefício por incapacidade, então soma esse período, ele não vai passar por esse processo de revisão, e
Uma lei que foi aprovada em 2000, agora eu não lembro se foi 19 ou 18, mas eu tenho quase certeza que foi em 19, que incluiu HIV/AIDS como também não sendo passível de revisão. Então, o indivíduo que está aposentado por incapacidade permanente, que tem HIV/AIDS, e aí o termo utilizado na Lei 8213/91 é esse, HIV/AIDS, ele não passa por essa revisão em razão do estigma social E aí, nesse caso, né, tem uma pergunta para te fazer. Se fala HIV/AIDS, quer dizer que carga viral não vai importar. Para a lei, não. Exatamente. Basta ele ter o HIV. É HIV positivo, ele não vai ter a revisão. Só que aí o decreto 30, a alteração do decreto 3048 de 99 traz o termo só AIDS e não usa o termo HIV. Sim. O que pode dar margem a uma interpretação de que, na verdade, ele tem que ter a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é diferente de eu ser HIV positivo. Uma coisa é eu ser HIV positivo, eu tenho um vírus. Outra coisa, isso do ponto de vista médico, eu ter a síndrome da imunodeficiência adquirida. O legislador, quando fez a lei, ele colocou as duas situações. Agora, na regulamentação da aplicação, o Poder Executivo fala, não, é só AIDS. Então, ele criou uma regra mais rígida para a aplicação dessa questão. E é o que a gente fala muito, né? Que o decreto não pode exacerbar o texto legal, ele não pode restringir aquilo que ficou amplo, né? Ele tem que interpretar dentro dos limites da legislação e, no máximo, dentro dos limites constitucionais. Exatamente. Então, a gente vai ter aí um problema e quem lida na área já deve estar, vai saber disso. E, às vezes, essas questões para as empresas, é o que eu sempre falo. Mas o que a empresa tem com isso? Tem, porque, às vezes, você pode ter um trabalhador seu que está numa aposentadoria por incapacidade permanente e é HIV positivo e ele sofre uma alta previdenciária por um processo de revisão. E é uma alta indevida, né? Então, isso é um conhecimento que você tem que ter, quem faz a gestão de afastados, né? Tanto que a gente fala disso. Porque o que acontece? Qual que é o problema desse trabalhador? Para a empresa, por exemplo, a minha empresa, para mim não faz diferença, eu vou lá e demito ele. Não é assim que funciona, a gente sabe que não, porque essa dispensa vai ser considerada como uma dispensa discriminatória, e ele vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, vai requerer a sua reintegração. Então, a gente sabe que acontece muito isso, principalmente no caso de HIV e AIDS, por causa do estigma social da doença. Sempre tem esse conflito em relação a esses trabalhadores. Então, se tem um seguro, e a lei diz que o seguro deve garantir isso para ele, a gente tem que ter esse conhecimento quando, vamos dizer assim, a administração pública não cumprir o que está previsto na legislação, né? Sim, exatamente. Não, perfeito. E aqui temos uma pergunta, já o Emanuel colocou assim, é que é HIV e foi cessado na revisão, né? E após perícia médica judicial, concedeu apenas 6 meses. Eu não entendi, Emanuel. Eu também não. Mas assim, se fosse... Se tem outra pergunta junto, não. Se for aposentadoria por incapacidade permanente, não pode ser revisto. O auxílio-doença é outra coisa. Ele pode ser HIV positivo e ter a alta por um benefício, porque o antigo auxílio-doença, né? Essa é uma outra alteração do decreto. A gente fala. E acho que a gente pode falar disso também, né? Que era uma discussão que nós dois colocávamos muito. Isso. Pode dizer. Agora resolveu, né? Agora resolveu. Acho que você pode até falar já para o pessoal, daí eu faço um comentário também. Por que a gente tanto discutia a questão da nomenclatura, né? Porque o texto constitucional foi alterado. Ele colocava que a proteção seria a doença, a invalidez, né? E aí agora a gente teve essa alteração e lá no texto constitucional já estava a incapacidade temporária e permanente. E aí havia uma discussão, porque muitos entendiam que automaticamente os benefícios mudariam de nome, e aí eu e você, a gente falou, não, como muda de nome se o decreto continua com a redação anterior, né? Sim. Não teria essa força. Aí agora, finalmente, o decreto vem com os nomes corretos, então não existe mais auxílio-doença, graças a Deus. Essa era uma coisa que a gente reivindicava há muito tempo, pelo caráter educativo disso. Isso é bom, né, Neto, também, porque quando a gente fala de benefício de incapacidade, a gente pode reativar a discussão do auxílio-doença parental, porque o que é incapacidade? É incapacidade somente física, psíquica, mental, ou também pode ser uma incapacidade legal, né? Exatamente.
legislação me coloca numa situação de incapacidade. A incapacidade é só se eu estiver doente ou tem outras situações que podem gerar uma incapacidade, né? Exatamente. Agora a gente está vendo isso no Covid, né? Sim. Eu sou do grupo de risco, eu tenho que ficar fora do ambiente de trabalho. É uma incapacidade ou não? Olha a discussão aí disso. É uma tese jurídica, né, para ser levada à discussão. Com certeza. E deixa eu aproveitar, Neto, bem rapidinho, já respondeu o Fábio Ribeiro. Ele falou doutora e doutor, né? Primeiro que nem precisa chamar a gente de doutor e doutora. Imagina. Nosso doutorado está pela metade, né, Neto? E aqui o negócio é informal, nem professor. Nós não somos apegados à formalidade. Mas para contar, Fábio, que você perguntou ali, se o 3048 deixa de existir. Não deixa, fique tranquilo quanto a isso, não é que ele deixa de existir. E ele não é revogado na sua totalidade também, não. O que nós temos é um conjunto de artigos, vários, uma boa quantidade de artigos, e também a inclusão de coisas novas. Então, a gente tem textos parcialmente revogados, e temos a inserção de novos dispositivos legais também. Então, a gente tem duas coisas que acontecem. Hoje, se você entrar no site do Planalto, até onde eu vi, ainda não estava atualizado, tá? Mas, em breve, quando você pegar o 3048, você vai, que para quem não é da área do direito, já para a gente explicar, você vai ver lá. Você vai ter um novo 3048 já com as inclusões, mas sempre vai ser escrito assim, na redação dada pelo decreto tal. Exatamente. Então, a gente decreto regulamentador da Previdência Social e várias alterações que foram ocorrendo ao longo do tempo. Isso. Só que, no caso, Fábio, como é uma alteração grande, por que ela é grande? Ela é grande porque ela advém da reforma da Previdência. Então, acaba dando a impressão de que eu estou substituindo um texto pelo outro, mas não chega a esse ponto. A gente vai continuar aproveitando muita coisa. Da minha área, que é a área de custeio, praticamente mudaram 5 artigos. Todo o restante foi mantido. E é importante, Ana, deixar uma dica aqui para quem está ouvindo a gente. Não consultem o 3048 de 99 no site do Planalto ainda, porque infelizmente tem artigo que foi modificado pelo 10.410 e que eles não atualizaram. Então aí você lê lá, aí quando você vai ver no 10.410, você fala assim, ué, mas espera aí. Tem parte que eles atualizaram e tem parte que eles não atualizaram. Super infelizmente, confuso. É muito confuso isso. E o pior, né? A gente tem uma confusão maior. Por exemplo, na questão do nome do benefício que a gente estava comentando, a Lei 8213/91 não foi alterada. Então, dependendo do que você está vendo, a lei vai estar de um jeito e o decreto de outro, que é um outro problema a ser discutido, né, Ana? Porque a gente sabe que o processo legislativo é diferente, mas deveria ter sido já enviado para alteração, né? E é engraçado, porque, na verdade, assim, eles demoraram tanto para soltar esse decreto, que esse decreto, teoricamente, a previsão dele, para quem não acompanha o mundo, assim, mais as questões executivas de Brasília, né? Esse decreto, a primeira expectativa é que ele seria lançado antes do Natal. Então, a grande expectativa é que ele ia sair antes do Natal. Até porque a reforma foi 13 de novembro, e todo o executivo já sabia da reforma, o texto da reforma. O negócio já estava pronto, né? Aí a gente tem uma surpresa, porque era para ele vir em janeiro, não veio, ele vai sair em julho, né? Então é um atraso bem significativo. E a gente fica na expectativa de que, junto com isso, saísse já as adequações para a IN 77 e outras adequações necessárias, mas não foi o que aconteceu. Por isso, essa ressalva do Neto, principalmente para quem não é da área do direito, ela é super importante. Cuidado, porque nesse momento nós temos várias normas vigentes ao mesmo tempo, mas que não constam na redação oficial do 3048. Né? Tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você lê, aí a gente fala alguma coisa, a pessoa vai ler e vai falar, ué, mas espera aí. Infelizmente é assim que a coisa funciona, e o direito previdenciário uma lei por dia quase, né? Um decreto por dia, uma instrução normativa por dia, então a gente fica até meio louco, até para analisar, porque aí você tem que analisar, e aí quando você olha, você fala assim, não, mas espera aí, tem uma... Fora alterações que vêm do Poder Judiciário mandando mudar, nossa, é uma confusão de normas que é bem... Tem que estar sempre atualizado, acompanhar as modificações. Quando a gente cita as coisas aqui, aquilo que a gente sempre fala, vai na fonte primária, lê a lei, lei seca, né, sem os comentários, para você entender o que está acontecendo, aí depois você ouvir alguém falando sobre aquilo. E
Ana, acho que a gente tinha que comentar também sobre a questão do pedido de prorrogação que foi incluído agora pelo... Posso só aproveitar, né, a tua oportunidade, ó, Claro. participando do nosso curso, e aí só vou mandar um abraço. Primeiro para a Chiquinha Nascimento, que ela falou que o aniversário dela foi ontem. Opa, parabéns. Parabéns, Chiquinha, um grande abraço também. Depois eu quero mandar um abraço para o pessoal que chegou agora, o Alessandro Bartolo. Agora não, quis dizer um pouquinho depois, né? O Alessandro Bartolo, a Maria Lúcia Rodrigues, que está sempre com a gente, a Viviane Hensfeld, que é a nossa coordenadora, a Caterine, que é minha aluna, né? A Maria Lúcia Rodrigues, aqui, estão falando que a previdenciarista sofre, né? A Viviane está comentando que a nossa legislação é a colcha de retalhos, haja resiliência por parte dos advogados, e nesse caso aqui de saúde e segurança, é parte dos advogados, engenheiros, todo médicos mundo, do trabalho, pessoal do RH, é um sofrimento só, né? Fábio, ele está falando o seguinte, que ele assistiu o nosso curso lá pela RS Data, um grande abraço para a Marila, que ajuda, que né, auxilia, cuida dessa parte lá, ficou em contato conosco. Sim. A gente particionou ele, né? Isso, foram 3 dias. Gestão, o primeiro e último dia, eu dei a parte do meio, que é o FAP. Aí o Fábio Ribeiro falou o seguinte, que ele vasculhou para fazer, ele fez a inscrição do RS Data, que era gratuito, e que procurou para encontrar o nosso, que é o mais completo, né? Aí ele falou, olha, informa, João, já comprei seu livro, estou lendo. Opa! Foi um show. Faz tempo depois me dá um feedback. Depois tem que dar o feedback. Não, eu tô igual criança hoje, né, gente? Faz tempo que a gente não ganha um elogio. E só para dizer que teve alguém aqui que falou que já está inscrita na nossa pós, deixa eu voltar para ver, né? Que falou que já está inscrita. Peraí, quem que falou aqui? Que estava inscrita na nossa pós e já está esperando. Deixa eu achar. Eu acho que perdi aqui, peraí. É uma moça. Pera, vamos descendo aqui. Aqui, ó. Já fiz a inscrição da pós, estou aguardando. Oh, que legal. Que maravilha, hein, Fernanda? Essa pós vai ser incrível, eu vou te falar. A gente está fazendo com muito, muito carinho. Deixa eu fazer a propaganda do nosso curso, Neto. Peraí. Aproveitar aqui. Hoje eu estou me batendo com o nosso programa. Não, funcionou. Mas tá aí, ó, tá aí do nosso lado, né? Então, gestão de afastados e FAP, são 4 horas de curso, vai ser muito bacana, vai ser ao vivo, uma sala pequena, a gente costuma fazer cursos pequenos, né, Neto? Até porque tem muita dúvida para tirar, então é melhor fazer para ter uma interação maior também, né? Então não pode ser muitos alunos. Exatamente. O curso ali tem preço, tudo certinho. Nós vamos colocar lá no Telegram agora. Acho que até já está no Telegram esse, eu não lembro. Eu mandei. Então, Fábio, se você não está no nosso Telegram, entra lá, a gente coloca todas as nossas informações lá no Telegram, tá? Esse é um curso promovido pelo SST News, que é o meu programa com o Neto, e também pelo FC Cursos e pelo Instituto Paulista. Então, nós estamos com as nossas empresas pessoais, a minha e a do Neto, promovendo o curso do nosso, que é o SST News. Isso. Aí, se alguém quiser mais informações, manda para a gente o e-mail que a gente já vai mandar o link para fazer a inscrição. E vai ser durante 29 de julho, né? 29 de julho. Se eu não me engano, é uma quarta-feira. Isso, acho que é. Das 6 às 10 da noite, né? Isso, manda pra gente, a gente vai disponibilizar a inscrição, o link da inscrição ainda agora no começo da semana, mas já manda informação, a gente já passa todas as informações, tudo certinho. A Fernanda tá respondendo aqui que eu tava procurando ela que se inscreveu, e o Fábio que falou que vai dar uma olhadinha, viu, Fábio? Ótimo. Dá uma olhadinha, baixa o Telegram, que tem umas coisas bacanas no Telegram, e lá nós conseguimos colocar notícias semanalmente, toda semana, tá? Quem fizer tem como rever? Olha, a gente não tinha pensado em deixar gravado, mas a gente pode deixar. Pode fazer. Lá no Webinar Center, eu acho que a gente consegue deixar gravado. Né? E daí vocês conseguem voltar a acessar. Nós podemos deixar, né, Neto? Sim, não tem problema, pode deixar sim. Pelo menos por um prazo, só porque senão ele pesa a plataforma também. Isso. Daí lá você coloca SST Notícias, Fábio. Isso, no Telegram. SST Notícias que vai encontrar a gente lá, né? SST Notícias, exatamente. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para a Nécia Batista, que ela falou que a nossa live é enriquecedora e que nós merecemos vários elogios. Obrigado. Ficar exibida aqui. O Márcio Rigueira, queridíssimo Márcio, foi um dos meus alunos da minha primeira turma, se eu não me engano, no IEPREV. Ele está aqui mandando um abraço para a gente. Ô, Márcio, tudo bem?
A Nessia está falando do seu livro, ó, que o seu livro é muito bom. Eu sou suspeita, Nessia, você vai lá e olha que prefácio maravilhoso. Foi só o que eu fiz. Cada um faz propaganda do que tem, né, Neto? Fazer o quê? Gente, eu só fiz o prefácio nesse livro, então eu tenho que fazer propaganda do prefácio. O link da inscrição, deixa eu só explicar. Aí, se for o link da inscrição no Telegram, eu coloco aqui, já coloco, tá, Maria Lúcia? Agora, do curso é por e-mail. Como a gente faz turmas pequenas, a gente prefere tratar por e-mail, que fica muito mais fácil. Aí o nosso e-mail é sstnews@yahoo.com, tá? Aí é bem facinho. Mas esse curso é incrível, eu vou dizer que é incrível porque a gente realmente ensina a fazer. A gente tem muita experiência, a gente faz isso, né, Neto, no nosso dia a dia. Então é bacana. E sem contar que vai estar na nossa presença, eu já acho que isso é maravilhoso, porque nós somos muito simpáticos. Ai, não, mas vai valer a pena. E humildes, né? Simpáticos e humildes. Que humildade, né? Para que humildade, né, Neto, nessa hora? Você fica aí querendo ser humilde, eu quero dizer que só de estar conosco já está valendo muito a pena. Gente, a gente fica fazendo brincadeira, mas é que é para dar uma aliviada, né? As semanas são muito complicadas para todos nós. E a gente se reúne com vocês esse domingo, porque no domingo é um dia leve, né? É um dia gostoso. Sim. Então a ideia é a gente ficar assim. Para começar bem a semana. Começar bem a semana, descontraído, falando das soluções, né? E aí, Neto, vou passar a palavra para você. Eu vou pedir para você falar um pouquinho da questão da prorrogação, que é tão importante, né? É bem importante. E aí você pode falar, você já colocou ali o e-mail, ótimo. Eu coloquei o e-mail que perguntaram, qual que é o e-mail para inscrição. Isso. sstnews@yahoo.com. O curso vai ser pelo Zoom, importante falar. Isso, vai ser pelo Zoom, a gente vai mandar o link para os alunos do Zoom, e aí a gente depois a gente pode tentar, Neto, deixar ele... Maria Lúcia, a gente vai ver essa informação e depois a gente passa lá no Telegram. A gente pode também passar ele pelo webinar, se for o caso. Isso. E aí a gente consegue deixar o link do webinar para quem se inscreveu, né? Ali, ó, agora, Fábio, você já é meu aluno preferido. Olha que ele colocou, coitado. Pronto, é isso aí. Imagina o Fantástico, né, competindo com Quem é o Fantástico? Com toda essa nossa irreverência e simpatia. Você tá vermelho, você tá roxo. Então, O mais engraçado é que hoje eu nem tô pegando no seu pé, tô falando da gente. Mas eu tô roxo da rinite já, né? Já começa disso. E aí fica pior, porque fica pior, né? Hoje. E ó, a Maria Inês, que é minha amiga, gente, eu não paguei ela, tá? Juro para vocês, mas ela tá fazendo propaganda do nosso curso. Ótimo, isso aí. Ela tá dizendo aqui que vai ser bom, sem dúvida. Obrigada, Maria Inês. Obrigado. Fico te devendo um jantarzinho, tá, Maria Inês? Então, eu vou deixar você falar agora um pouquinho dessa questão da prorrogação. Do pedido de prorrogação, isso. Então, vamos lá. Ali, ó, a Marcela, então, foi melhor ainda. Fantástico que lute. É isso aí. Tem que... Então, vai lá. Tem que remar. Vamos lá. Das questões da prorrogação. Então, a alteração que a gente teve em relação ao pedido de prorrogação é no artigo 78 do Decreto 3048 de 99, né? Foi alterado pelo 10.410 e, especificamente, acho que o que foi incluído ali, que a gente não tinha na redação anterior, então, como a Ana colocou, nós tivemos alterações do que já existia e nós tivemos inclusões de artigos e parágrafos que não tinham, né? Então, aqui a gente tem uma inclusão do parágrafo 5º e do parágrafo 6º no artigo 78. Aí eu vou fazer aqui a leitura que fica mais fácil. O parágrafo 5º. O segurado que se considerar capaz antes do prazo estabelecido pela Perícia Médica Federal no ato da concessão ou da prorrogação do auxílio por incapacidade temporária, somente retornará após nova avaliação médico-pericial. O segurado, isso, parágrafo 5º, parágrafo 6º. O segurado poderá desistir do requerimento de prorrogação antes da realização do exame médico-pericial, em hipótese que o benefício será mantido até a data de sua desistência,
desde que posterior à data da cessação estabelecida pela Perícia Médica Federal. Então, olha só que interessante, olha o que está sendo criado de possibilidade. O indivíduo é afastado. 15 dias antes dele terminar o benefício, ele pode pedir a prorrogação do benefício. Aí ele pede a prorrogação. Automaticamente, quando ele pede a prorrogação, é marcada uma nova perícia e é garantido o pagamento desses períodos até ele passar nessa nova perícia. Se neste interregno de tempo entre o que seria, teoricamente, a cessação e ele passar nessa nova perícia, ele desistir desta nova perícia, ele vai ter o pagamento até o dia que ele desistir. Bacana. É uma questão interessante do ponto de vista da gestão do afastado. Também, né? Diferente, que não tinha previsto na legislação. Porque a gente sempre falava assim, não, ele vai ter que esperar passar na perícia do pedido de prorrogação. Fazendo a gestão nas empresas, a gente sempre falou isso, tem que esperar. Agora não, por exemplo, ele pediu a prorrogação. Vamos dizer que a perícia foi marcada para daqui 20 dias, né, do final do término do benefício, que seria o término do benefício, 20 dias. Se no dia 18 ele fala, não, já estou bem, quero voltar a trabalhar, o INSS vai pagar esses 18 dias e ele não precisa passar na perícia. Sim. Então, isso na prática, o que vai acontecer? O INSS ele vai ter que ser muito ágil na realização desse pedido de prorrogação, da perícia, né? Porque senão, em muitos casos, vai acontecer isso. Você vai ter uma prorrogação sem o indivíduo passar por perícia. É uma nova possibilidade que existe, e aí a gente tem que, dentro da gestão das empresas, entender como que funciona isso e como que isso vai poder ser utilizado. Mas isso não existia anteriormente. Essa questão, eu até conversei com a Ana, uma vez eu estava escrevendo sobre o tema de pedido de prorrogação, e eu achei, e aí a gente foi atrás, essa questão de garantir o pagamento até a data da nova perícia no pedido de prorrogação, ele não estava muito claro ali na legislação. Isso era fruto de uma ACP, né, de uma ação civil pública. Então o INSS cumpria isso com base numa ACP. E aí agora a gente tem essa possibilidade de você, inclusive, nem precisar passar nessa perícia do pedido de prorrogação. Ele desiste e ele vai ter o pagamento até a data em que ele desistir. Aí cada um vai ter que ver ali, o segurado ele vai ter que saber se ele já está bem para voltar, se a perícia demorar muito. Eu sempre falo, o pedido de prorrogação é uma coisa muito coringa para as empresas e que pouca gente utiliza. É muito comum o indivíduo cessar o benefício, se reapresentar na empresa e falar para a empresa, olha, eu não estou bem para trabalhar. E aí a empresa tem que esperar 30 dias para fazer uma nova marcação. E isso acaba gerando um limbo ali, onde o trabalhador fica sem receber, a empresa não sabe o que fazer. Então, essas questões são bem importantes. Esse pedido de prorrogação ele ajuda muito a gente dentro das empresas. Com certeza. Neto, então, assim, só para a gente resumir, as alterações elas não foram tão grandes, mas a gente pode elencar duas como bem importantes. Isso. A questão da prorrogação e a questão dos benefícios com quem está exposto a agente cancerígeno. Isso, esses são para a saúde e segurança do trabalho, são as duas principais alterações. Principais, né? As mais relevantes, Isso. Eu diria assim. Aí o resto foi nomenclatura, né? A gente tem a questão do HIV, que vai ser uma discussão provavelmente dos advogados, né? Isso. Essa vai ser uma discussão que vai ficar para a advocacia resolver quando quiser fazer um enquadramento, ou quando houver a cessação de um benefício equivocadamente. A questão do PAP não teve nenhuma alteração sensível, é importante falar. A única coisa que eles fizeram, acho que é o artigo 203, se eu não me engano, 204, foi só a recepcionar uma súmula do STJ que já existia, dizendo que o enquadramento é por estabelecimento. Isso não né? Isso não ficava muito claro no decreto anterior, mas isso foi corrigido ao longo do tempo na IN 971 da Receita Federal e não tinha sido recepcionado pelo decreto regulamentador da Previdência. E agora o decreto vem e recepciona uma súmula que já existe na STJ, acho que desde 2013 ou 2014. Então também não houve assim uma alteração, o que a gente tem só, né, é a recepção de uma determinação judicial que já tinha virado uma realidade. É isso aí. E mandar um abraço para o Antônio. Tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa, né? Já marquei ele aqui, ó. A gente trabalha numa empresa e
faz muito tempo que a gente acaba não conversando no dia a dia, a gente acaba tendo amigos, vai criando amigos, né, profissionalmente, mas você acaba não tendo tempo de conversar com a nossa vida atribulada, né? Meu Infelizmente. Deus, nem me fale. Mas sabe o que eu vou dizer para vocês? Que primeiro eu estava achando ótima a quarentena, né? Estava ficando bastante em casa, conhecendo, como falei, brincando no início da nossa live, né? Conhecendo melhor a casa, que eu já nem conhecia minha casa direito. É isso aí. Sabe que agora está começando a me dar uma saudadezinha do trabalho, do dia a dia, sabe? Encontrar em aula, encontrar o pessoal nos congressos, sair para fazer as palestras dentro das empresas, treinamento do setor de RH, já estou com saudade. Eu confesso para vocês que agora já estou com saudade. E no caso do Antônio, ele trabalha no RH de uma empresa que foi uma das primeiras empresas, logo que eu acabei, comecei na medicina do trabalho, que eu fazia atendimento ocupacional de trabalhadores. Então, foi um tempo muito bom que eu passei lá e bem legal ver ele aqui. Fazia tempo que eu não conversava com ele. Então, um abração, Antônio. Muito bom. Bem, nós temos aqui vários clientes, amigos, alunos. O bom da nossa live do SST é que a gente consegue, né, misturar aí todo um público, né? Além de amigos, colegas de advocacia, colegas teus de medicina, tem também o pessoal da engenharia, o pessoal dos clientes dos nossos escritórios, então é muito bacana também. Por sinal, essa semana eu vi muita coisa de ação regressiva. Então, eu estou, assim, afiada nas ações regressivas. Acho que a gente tem que fazer, Neto, de novo, uma live só sobre ação regressiva. Até para tratar daquelas questões de dono de obra, que houve uma reversão na jurisprudência a respeito disso, e acho que tem um efeito importante. Sim. As empresas a gente já pode mensurar aqui. Pessoal, quero pedir para vocês também, para que vocês mandem para nós temas que vocês gostariam que a gente tratasse. Seria excelente, né, Neto? Sim. Aí podem enviar no direct lá do Instagram, podem enviar para nós no e-mail, esse e-mail que a gente passou aí, que é o sstnews@yahoo.com. Esse e-mail é o melhor meio de comunicação com a gente. Então, quem quiser escrever, dizer, olha, eu gostaria que tratasse de tal tema, fiquem à vontade para escolher os temas que vocês querem que a gente trate. Porque a gente acaba tratando dos principais, buscando, né, trazer os principais temas, as modificações legislativas, mas aí às vezes o pessoal tem algum tema específico, alguma coisa que interessa na área de saúde e segurança do trabalho que envolva essas questões, manda para a gente traz para vocês, a gente vê os temas que são mais votados, vamos chamar assim, e aí a gente traz para vocês, que acho que a ideia é justamente essa, é a gente poder trocar uma ideia, bater um papo realmente, né, sobre essas questões, trazendo de uma forma mais descontraída mesmo, porque é domingo à noite, ninguém quer ver nada muito pesado, quer dormir, começar bem a semana, né, ainda mais em tempos de Covid-19, que ninguém aguenta mais esse negócio, então tem que ser um papo mais descontraído mesmo, porque de problemas já basta o que a gente enfrenta no dia a dia. E vou aproveitar, Neto, que você está falando disso, para dizer, olha, acabou de chegar a pessoa cheia da alegria, Bernardo Wagner, do Rio de Janeiro. Bernardo. Opa, fala, Bernardo. Mandar um abração aqui também para o Márcio, que ele falou que já vai, Márcio Rigueira, do IEPREV, que ele já disse que vai mandar aí alguns temas, e dentre eles o limbo previdenciário e trabalhista. Podemos falar de limbo, acho que a gente não fez uma live exclusiva de limbo até hoje. Não. A gente já falou de limbo. Isso, mas uma live não. Específica, vou até anotar. E é um tema que a gente gosta, né, Neto? Sim, é um tema que a gente gosta. Inclusive, nem que seja para falar mal fazendo... E vamos fazer a propaganda do YouTube, né? A gente tem um canal, a Ana tem o canal dela, a professora Ana Paula Fernandes, eu tenho o meu canal, Instituto Paulista de SST, no YouTube. E um dos vídeos mais vistos do meu canal, acho que é o segundo mais visto, é o vídeo que tá eu, a Ana e meu pai falando sobre limbo, né? Então... Eu tô terrível hoje. A gente gravou... Neto, pelo carinho de dizer que o seu vídeo mais legal você fez comigo. Então, tem lá um vídeo, mas a gente tem uma live mais legal. O vídeo é gravado, né? Na live a gente pode interagir mais. Acho que vale a pena, sim, a gente fazer uma live sobre esse tema, para trazer essas informações. Acho que a gente precisa fazer.
até porque realmente é um tema bem interessante, né? E tem um reflexo total com aquilo que a gente trabalha. Neto, deixa eu aproveitar, o Farias Coelho, ele está colocando ali o seguinte, olha, como gerir as informações do meu INSS cuja senha só pertence ao empregado? Exemplo, saber se ele faz jus à estabilidade pré-aposentadoria. Isso é um problema. Esse é o maior problema que nós temos com as empresas, né? Que é a verdade que as empresas têm. É o fato de que o INSS não respeita as empresas como participantes do processo previdenciário. E isso aí já leva a mandados de segurança, muita discussão judicial sobre o tema. Para protocolar o recurso no CRPS para contestar o nexo técnico, a gente tem que fazer o agendamento em nome do segurado. Você entrega o recurso em nome da empresa, mas agenda em nome do segurado. Eu não consigo ver em tempo assim ainda essa solução. Embora, recentemente, a gente teve um webinário com o presidente do INSS, o presidente do CNPS e o procurador-geral do INSS. Lá nós fizemos essa reclamação e eles falaram que vão trabalhar nisso. Tem que ter, né? A empresa tem que obter essas informações previdenciárias. Ah, tem estabilidade pré-aposentadoria. Como que eu sei que ele está na estabilidade se eu não tenho acesso ao cálculo de quanto tempo falta para ele se aposentar? Para isso, eu vou comentar, Neto, que a gente faz o trabalho de gestão, porque eu e o Neto, a gente faz o trabalho de gestão para as empresas, é um trabalho que a gente oferece, inclusive, né? Nós fazemos juntos, e a gente faz não só a análise de quem está com afastamento agora, a gente faz, inclusive, das aposentadorias por invalidez e analisa todo o arquivo morto, que a gente chama da gestão de afastados. Nós vamos falar disso no curso. Isso. E daí nós vamos fazer uma análise das pessoas que estão afastadas há bastante tempo e das que estão há pouco tempo. E ali nós vamos mensurar e fazer uma análise da aposentadoria de todas. Nessa análise da aposentadoria, a gente coloca dentro de um gráfico para que a empresa passe a acompanhar essas questões. Inclusive, a gente, quando vai fazer para uma determinada empresa, a gente pega os acordos coletivos, as convenções. Sim, porque pode ter alteração, a legislação trabalhista tem essas questões, né? E aí a gente pega o CNIS de cada trabalhador afastado para fazer essa análise. Daí a gente faz uma análise previdenciária de cada um, lista isso tudo e coloca tudo isso num gráfico para que fique mais fácil para a empresa a fazer esse acompanhamento. O CNIS, ele é um documento bem importante, né? Porque... E as empresas deveriam ter acesso ao CNIS dos trabalhadores de uma forma mais fácil, né? Porque ali você vai ter muitas informações importantes, por exemplo, essa questão da estabilidade pré-aposentadoria, né? Então, às vezes o trabalhador está num... E aí tem essa questão, por exemplo, né, Ana? O indivíduo está lá em um benefício, uma aposentadoria por incapacidade, ele acha que ele está... Ah, não, estou tranquilão aqui. De repente ele passa por uma revisão, tem alta previdenciária, e ele já faria jus a uma aposentadoria definitiva, programada, e não acessa, né? Porque ele não sabe. E aí tem aquele questão de se isso entra no cálculo do tempo de contribuição ou não. Então tem todas essas questões previdenciárias que acabam impactando. Isso, que a gente vai ter que analisar. E a Fernanda, ela está fazendo uma pergunta importante aqui também. Ela falou, olha, professor, estou com um que não acho muito material. Quando o empregador assume o risco com o funcionário, que foi considerado inapto pelo médico do trabalho, e mesmo assim retorna para a atividade e morre no trabalho da doença que anteriormente esteve afastado. Aqui a gente tem várias situações para analisar, né? Primeiro é o seguinte, a empresa não assume risco, porque quem diz se a pessoa está apta ou não é o INSS. O que o médico do trabalho faz é fazer, claro, faz a ponderação em razão da empresa, em defesa da empresa, mas não é a dele a palavra final. Então, se ele afasta, mas o INSS diz que está apto, eu posso recepcionar essa pessoa sem agir com uma responsabilidade objetiva. Aí, até se você quiser fazer um comentário, Neto, sobre isso... Aí você vai ter que ter o quê? O que a gente fala da questão da reabilitação ou readaptação, né? Quem reabilita o INSS. O ideal é que seja o INSS que faça essa reabilitação, principalmente por questões daquela que a gente sabe trabalhista, de, por exemplo, de equiparação salarial, né? Sim. Porque quando é um reabilitado, eu posso colocar ele em outra função, mesmo que o salário seja inferior, e eu não vou ter risco de ter equiparação salarial, seja dele com alguém que recebe mais, que faz a função, ou ele e os outros da função recebem menos, essas questões. No caso da reabilitação, a gente não tem esse problema. Quando eu faço a readaptação, aí eu já tenho que ter essa preocupação, porque aí é a empresa internamente que está fazendo isso, né? Uma solução que existe,
só que isso acaba sendo restrito a poucas empresas pelo custo disso, é a empresa fazer como se fosse um convênio com o INSS, onde a empresa faz a reabilitação e o INSS homologa o que a empresa fez, né? Então existe essa possibilidade, mas não é o que as empresas optam como regra, e eu vou ser bem sincero, para fazer um negócio desse, eu entendo que deveria ter sim um desconto na contribuição previdenciária, porque a empresa está assumindo um ônus, vamos dizer assim, que ela a grande questão que eu acho do direito previdenciário empresarial, que pouca gente discute, Ana, acho que a gente tem que falar que envolve a questão da contribuição, é assim, o INSS não faz favor para a empresa contribui muito para o INSS. Muito, né? Então, assim, a relação é só do segurado com o INSS. Não, da empresa também. A empresa tem contribuição previdenciária e muita contribuição previdenciária. Então, quando eu faço uma reabilitação profissional, o INSS não está me fazendo um favor. Lembrando que isso é um serviço prestado, não é um benefício que o INSS está dando, é um serviço. Tanto que até os dependentes podem, até a própria legislação diz, se houver ociosidade na reabilitação profissional, até os dependentes podem utilizar esse serviço do INSS, né? Mas na prática a gente sabe que a coisa não funciona assim. Então, num caso desse, o médico do trabalho deu inapto, a gente tem que sempre lembrar o que é esse atestado de saúde ocupacional, é inapto para aquela função, quando eu falo é inapto para a função de repente a empresa pode realocar esta mão de obra, pode dar um jeito, fazer uma restrição. A única coisa que. Essa é uma outra live, Ana, reabilitação profissional. Depois tem que anotar aí. Já anota aí. Porque uma das coisas que me deixa até nervoso no dia a dia nas empresas eu vejo muita reabilitação profissional do INSS que são restrições. Reabilitar é eu reabilitar alguém. Não é eu impor restrição. Então eu vejo, às vezes, reabilitação que fala assim, o colaborador não poderá pegar peso acima de 20 quilos, não poderá subir escada, não poderá andar por mais que 2 quilômetros. Isso não é reabilitação, isso é restrição. Né? Eu estou falando que ele não pode fazer determinadas atividades, que é muito diferente de eu ensinar um novo ofício, uma nova atividade, que essa é a função da reabilitação profissional. Eu reabilitar essa pessoa para o mercado de trabalho com as funcionalidades que ele tem atualmente, né? Então... Deixa eu aproveitar, Neto, só falar para o pessoal que a Maria Lúcia, ela comentou que ela tem um artigo sobre isso, que ela vai disponibilizar. Maria Lúcia, se você quiser enviar para nós o artigo, a gente disponibiliza lá no canal do Telegram. Isso, manda para a gente. As pessoas que estão no nosso canal, elas vão receber. Vai ser bem bacana e você tem meu celular, então você consegue escrever lá e mandar para mim. Deixa eu falar para você também, Neto, que o Farias Coelho, ele fez um comentário que eu defendo bastante, que no momento da admissão, a empresa deve adotar elementos, né, deve pedir documentos que sejam importantes para análise de adequação de uma admissão. Muitas pessoas falam que pode ser discriminatório, eu não concordo, mas eu sempre peço para as empresas que eu oriento que o CNIS seja um dos elementos juntados junto com o currículo. Porque se a pessoa vem de vários afastamentos sucessivos, se ela já demonstra que ela tem uma doença do trabalho, uma doença profissional ou acidentária, eu considero direito da empresa de saber quem ela está contratando. Porque o fato de pagar o SAT e o FAP não vai trazer a segurança para a empresa de que ela não receba lá na frente uma ação rescisória. Esse é o grande problema, que inclusive é a minha tese de doutorado, é justamente isso, porque eu acho um absurdo essa questão de achar que isso viola a intimidade, porque o grande... O teu tema não é o CNIS, claro, mas não é o CNIS. Mas é essa questão que vai de encontro à pergunta que o Alessandro fez embaixo aqui, que é a questão da LGPD. A LGPD que entra em vigor no ano que vem, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algumas coisas que eles falam que são os dados sensíveis, né? Então, essas questões relativas à saúde, etc. Só que, tudo bem, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas vão ter que ter, o compliance das empresas vai ter que ser adequado a essa LGPD, porque senão você vai ter muito problema dentro da sua empresa. A administração pública vai ter que se adaptar a isso também. Só que o que eu defendo é o seguinte, Ana, que é a minha tese que eu quero trazer no doutorado sobre uma decisão do TST
de você não poder exigir CID de atestado quando um trabalhador é afastado, por respeito à intimidade do trabalhador. Eu sei que tem a intimidade do trabalhador, ninguém aqui vai falar que vai sair divulgando CID no atestado na fábrica, na obra, que todo mundo vai ter acesso, mas alguém na empresa precisa ter acesso a essas informações, porque dependendo da doença, ele coloca em risco a vida dele e a de terceiros. Essa que é a grande questão. Né? Então, por exemplo... do Covid, né, Neto? Desculpa te cortar, mas... Isso! Ninguém discute sigilo em Covid. Você fala assim... Quando fala de epidemia, o interesse coletivo se sobrepõe. Exatamente. Então, no Se Covid... eu estou falando de uma construção civil, perdão te cortar de novo, mas se eu estou falando, por exemplo, de uma construção civil, e eu vou colocar um empregado, por exemplo, chefiando a abertura de uma frente de serviço, e essa pessoa pode colocar em risco todos os demais, é um direito da coletividade de empregados, e é também um direito da empresa, porque a partir do momento em que eu tenho uma ação específica, que é a ação regressiva, que vai fazer a empresa devolver, se ela não conseguir comprovar a questão da culpa exclusiva ou da culpa concorrente, é um direito da empresa também. Eu acho que essa questão da LGPD vai dar muita discussão. Muita discussão. E a gente está vendo esse negócio da LGPD agora no Covid, né? A lei não está em vigor ainda, ela vai entrar no acho que é agosto ou setembro do ano que vem, 2021, mas a gente já tem a redação, né? O que a gente tem que pensar é assim, tem o interesse individual? Claro que tem, mas alguém está discutindo, vamos pensar agora no Covid, por exemplo, alguém está discutindo que as empresas tenham acesso que o trabalhador está positivo para a Covid, que ele tem o vírus, ou que ele está com sintomas? Não, ninguém está nem ligando. Eu estou medindo temperatura na porta de fábrica para ver se ele está com febre. Sim. Por quê? Porque eu tenho um interesse coletivo que se sobrepõe ao interesse individual. No caso dos atestados, e aí vai essa questão do CNIS que você colocou, muito importante. Eu tenho um trabalhador que ele tem vários afastamentos. Aí ele vai passar por um exame admissional, ele não fala nada para o médico, porque é isso que acontece. Porque é natural. Eu também, se eu fosse passar no exame admissional, não vou falar para ele, olha, eu sou obeso, tenho não sei o quê. Não, eu quero a vaga, né? Claro. Então, é natural que ele, vamos dizer assim, omita algumas informações, porque ele fica com receio de perder o emprego. Ok, a gente entende essa questão, mas num CNIS, por exemplo, eu tendo acesso ao que ele já teve de benefício previdenciário, eu tenho como saber, será que esse cara tem alguma doença grave que ele não está me falando? Olha, Sim. Eu tenho aqui, passou 5 anos afastado. Por que ele ficou afastado tanto tempo? Às vezes isso pode trazer uma informação que eu protejo aquela coletividade. Né? Um cara que tem, por exemplo, uma crise epilética pode colocar em risco a saúde dele, a segurança dele, a integridade física dele também. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar até onde vai esse limite de acesso a determinadas informações ou não. Sim, tem muita coisa envolvida, né? Como Sim. A gente falou. E a questão também é uma questão de que não é assim. O governo não pode misturar. Eu gosto de falar isso quando a gente fala de direito tributário. O fato de eu impor uma responsabilidade não significa que eu possa colocar uma responsabilidade sem limites. Então, se essa pessoa vem com resquícios de um acidente de outros empregos, é direito da empresa, sim, não é uma questão discriminatória, mas é direito da empresa saber. Isso a gente vai ter muita discussão, sem dúvida alguma. Porque o CNIS, ele é uma ferramenta que, teoricamente, ele deveria estar adstrito também à lei da transparência. Sim. Então, nós vamos começar a brigar a lei da transparência de um lado e a LGPD do outro. E aí a gente vai ter Exatamente. Eu tenho direito à lei da transparência. A lei da transparência, ela é só para o governo? Ou eu posso, por analogia, compreender que todas as relações, elas devem ter transparência quando eu tenho interesse no objeto discutido dentro do contrato? Exatamente. Então, é complexo, né? A gente fala assim, parece uma coisa simples. Não, mas... não é. A LGPD vai ter muita discussão ainda, tanto dentro da questão previdenciária. E olha que interessante, aí falando do decreto, né, que a gente está trazendo o tema. O decreto 10.410, ele traz também... Falando do decreto, mas fugindo do decreto... Não, mas tem tudo a ver. Por exemplo, no acesso do perito médico federal aos dados do segurado no SUS, ele fala que tem que ter uma autorização do segurado, né? Então, assim, só teria acesso a esses dados se tivesse uma autorização do segurado. Aí, é aquela questão que a gente sempre coloca, né? Será que isso realmente é para ter essa autorização? Seria necessária essa autorização? Até onde vai o limite dessa intimidade, do interesse coletivo, da seguridade social? E etc. Então, assim,
são discussões que a gente tem que tratar, são conceituais, são principiológicas, mas que elas têm implicação no dia a dia, né? Então, é bem complicado, e quem está dentro da empresa sabe como que isso impacta no dia a dia, né? Porque não é fácil você fazer, por exemplo, gestão de afastados sem ter informação. Não é fácil eu contestar um enquadramento acidentário de um benefício quando o INSS não me permite saber por que ele está dizendo que aquele benefício é acidentário. Esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta. Vem lá o B91, eu afastei ele. Será que ele realmente foi enquadrado por nexo técnico epidemiológico? Foi por... Então, é isso tudo que a gente vê no dia a dia que tem impacto mesmo. Deixa eu aproveitar, Neto, só responder o Fred. O Fred perguntou que ele chegou durante a live. Ele falou, olha, vai ter o curso. Primeiro, a gente vai tratar na pós, sim. Só que na pós tem um outro escopo, né? A pós é prática, mas acaba que a gente não consegue atender casos práticos como nesse curso. A ideia do curso é a gente ensinar a fazer. Então, o curso é bem específico, a turma é pequena, porque a gente acaba ensinando a fazer mesmo a questão da gestão de afastados, com casos práticos, vamos lidar com dados reais, né? Já na pós, a gente vai estudar a gestão de afastados, mas dentro de outras disciplinas. Mas não deixa de aprender também, claro. Só que a diferença é o enfoque, sem dúvida alguma. Sim. Eu diria assim, que a pós ela é um conhecimento, alia teoria e prática, mas no curso específico, lá a gente vai trabalhar só a prática, né? A gente vai trabalhar a questão da aplicação direta. A Alessandra Minaré chegou aqui, nossa querida amiga, professora. Oi, Alessandra. Pós de militar, um beijo enorme para ela. Ontem ela estava comigo na minha aula. Ah, é? Eu não fui convidado para essa aula. Hein? Ah, você para de ser ciumento, que você já na aula inteira eu fiquei dizendo que você é o meu preferido. Ah, tá? Então tá bom. Então compensou a minha ausência. Compensou sua ausência porque você foi lembrado muitas vezes e elogiado. Tá? Então tá bom. Mas vocês são muito ciumentos, gente do céu, o que é isso? Todos. Olha só, tem um comentário bacana aqui, ó, do Carlos Eduardo Martiniano. Ele falou, olha, segurados, outro tema que ele está sugerindo para nós aqui tratarmos. Segurados com percepção de benefício NB94, quer dizer, espécie 94, né? Alta médica administrativa do INSS, nova ação judicial para restabelecimento, contudo, na nova demanda, a perícia está feita e não constata incapacidade. Enfim, pedido julgado improcedente, matéria eminentemente técnica. Interessante essa sua pergunta também. Do auxílio acidente, né? Consideração, preclusão, coisa julgada material, coisas que a gente não deve discutir, perdão. E os impactos do auxílio acidente para as empresas, né? Porque a gente tem bastante impacto, principalmente em algumas convenções coletivas, onde o trabalhador tem estabilidade até a aposentadoria, em algumas situações, e eles sempre vão buscar o auxílio acidente para provar que tem uma redução da capacidade laborativa para a função exercida anteriormente, antes do acidente de trabalho, para conseguir a estabilidade até a aposentadoria. Isso tem muita repercussão para a empresa, principalmente nas convenções coletivas dos metalúrgicos. A gente tem várias regiões aqui em São Paulo que as convenções coletivas estabelecem essa estabilidade até a aposentadoria em caso de redução da capacidade laborativa. Então é um tema bem relevante mesmo para as empresas, e aí a gente está vendo algumas empresas tentando justamente começar pela descaracterização do B94, que ia ter revisão e caiu, né? A MP 905, ela previa a revisão do auxílio acidente. E como ela foi revogada pela 955, a gente não sabe se ano que vem eles vão tentar de novo, ou vai vir por uma outra medida legislativa, a introdução dessa revisão dos auxílios acidentes, né? Que a gente não tem ainda a previsão na legislação vigente. Com certeza. Bem, deixa eu pegar e te falar também aqui. Sérgio Jerome está te mandando um abraço. Fala, Sérgio, tudo bem? Eu acho que ele está fazendo picuinha para você porque ele participou ontem. Todo mundo participou, menos eu. Ah, você para com isso. Mas, olha, você tem um programa próprio comigo. Isso, É diferente, né? Pronto. A gente tem um projeto. Olha só, e aí deixa eu te falar mais um aqui. Olha, o Carlos Eduardo falou o seguinte: como fica o trabalhador, né? Nem o INSS concede ou prorroga benefício, e a admissão na outra empresa fica inviável.
qual garantia do segurado, seguindo a linha de raciocínio de vocês? Ele está falando porque eu comentei, eu vou responder, porque essa pergunta tem a ver com o que eu falei, né, Carlos? É o seguinte, ele vai poder trabalhar, só não na atividade especial. Se eu sei que ele vem com um problema, por exemplo, numa atividade de construção civil, se eu sei que ele já vem de vários afastamentos, em razão, por exemplo, de coluna, eu não vou colocar essa pessoa para trabalhar com coluna, ele vai trabalhar alguma outra coisa. Questão de escritório, uma questão de loja. Agora, o que eu não vou colocar ele é numa atividade que eu sei o trabalho que isso vai me dar. Isso vai retornar num acidente que pode ser para ele, mas que pode envolver também os colegas. Então, a gente não está só na empresa nessa hora. Certo? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala essas coisas, parece assim, vocês estão defendendo a empresa. Não. Tem a questão da preservação da integridade física do trabalhador. A própria legislação diz que é obrigação da empresa reduzir os riscos inerentes ao trabalho, né, nas suas atividades profissionais. Quando eu coloco um trabalhador que ele já tem um histórico de uma doença numa atividade de risco e há um agravamento, a responsabilidade sobre o agravamento é minha. Eu entendo que a gente tem um problema com esse trabalhador, talvez ele não vai conseguir tão fácil arrumar um emprego, principalmente se ele for um trabalhador braçal, mas aí o problema é do INSS. Essa que é a grande questão. Porque num caso desse que você está comentando, né, Carlos, quem deveria conceder o benefício e dar essa tutela para o trabalhador é a Previdência Social. É por isso que a gente custeia a Previdência Social. Né? É aquilo que eu falei. O que eu não posso é transferir para o particular, ou se não, privatiza todo o sistema previdenciário. Aí a empresa assume o risco, ela faz, ela acontece e acabou. Agora, se a gente está fazendo contribuições, o próprio segurado faz contribuições, a empresa faz contribuições, o INSS, a gente tem que lutar para que o INSS preste um serviço mais eficiente. Né? Então, o sentido aqui não é de eu tirar do mercado de trabalho essas pessoas, ou não, é de que eu preserve, inclusive, a integridade física. Porque lá na frente vai falar, mas a empresa não viu que ele estava incapaz. A empresa não viu que ele tinha problema de coluna. Como nós vemos diariamente na Justiça do Trabalho, essas questões. Né? Empresas sendo penalizadas porque não identificam precocemente doenças, a doença é agravada. Agora, se eu não tenho elementos suficientes para identificar a doença, fica difícil. É esse o ponto que a gente coloca, tá? Não estamos ignorando o problema do trabalhador. É uma visão empresarial, só que é aquilo que a gente sempre fala. Com a visão empresarial, eu também protejo o trabalhador. Eu sempre falo isso, eu acho isso importante. Quando eu trago aqui uma questão que eu falo assim, a empresa tem que agir de tal forma, a gente está falando da empresa, mas eu estou sempre visando a proteção, a integridade física e a saúde do trabalhador. Porque quem sofre é ele. Né? A empresa vai ser responsabilizada, mas é ele que de repente vai ter uma doença que ele vai conviver o resto da vida, que ele vai precisar passar por uma cirurgia. Se for o caso, de repente ele pode ter um acidente de trabalho fatal e a óbito. Né? Então, a gente tem que ter todas essas questões. A questão social ela é muito importante, a gente sabe disso. A gente tem que sopesar essas coisas e chegar num bom senso. Né? Não pode ser nem para um lado nem para o outro, a gente tem que estar no meio termo para poder adequar essas questões e exigir que o INSS preste o serviço que ele deveria prestar, conceda os benefícios que ele deveria conceder. Um caso desse, por exemplo, se o trabalhador for reabilitado, ele não vai ter dificuldade de conseguir emprego, porque as empresas têm cotas de deficientes, por exemplo. E eu sempre falo em live, em aula, se você acha que tem algum deficiente que você conhece, que está com dificuldade de arrumar emprego, manda o currículo para mim, porque eu mando para as empresas, porque eu tenho vários clientes que não conseguem cumprir cota de deficiente justamente por não ter disponível uma mão de obra para poder cumprir essa cota. Né? E com o certificado de reabilitação do INSS, ele pode ser enquadrado na cota de deficientes, por exemplo. Neto, deixa eu aproveitar e te falar aqui, o Alessandro Farias Coelho comentou o seguinte, as empresas, né, elas estão, deixa eu colocar aqui, estão complementando o adiantamento do auxílio-doença? Eu não estou vendo muito, não. Não, e não vejo necessidade legal também de fazer. Não há exigência. Pode comentar, até da medida provisória 936, que agora foi convertida em lei, não consigo me lembrar o número da lei, quem está aí nos comentários e puder me auxiliar, eu esqueci o número da lei, mas qual? Foi semana passada, a 936. Não lembro, que prorrogou, né? Isso, de complementação do emprego, né? Essas questões. Eu sempre fico falando que ali naquela lei a gente tem algumas questões que acho que ainda podem gerar alguma discussão da Receita Federal também.
porque além do governo fazer a questão de permitir a redução da jornada e a suspensão, e vindo implementando ali um benefício que eles vão fazer o recolhimento, as empresas podem fazer o chamado apoio emergencial. E aí, qual que é a natureza, né? Qual que é a natureza? Embora a medida provisória fale que a natureza é indenizatória, eu tenho sempre um pé atrás, né? Quando a gente tem uma discussão que não fica muito clara por parte da legislação. Depois essa norma, essa medida provisória cai, igualzinho que aconteceu com a 955, os contratos verde e amarelo, né? Quantas empresas que não emitiram CAT de acidente de trabalho, de percurso, quer dizer, de acidente de trabalho no percurso, de acidente de trajeto, né? E a gente... Agora está a gente não sabe o que vai acontecer, porque ainda não votaram a 955, né? Então, a gente ainda nem sabe o que vai acontecer, né? Então, realmente, Ana, total razão. Eu fico meio pé atrás também, porque qual vai ser a interpretação que vão dar dessa complementação desse auxílio-doença? Como que a empresa vai colocar isso de natureza indenizatória, natureza salarial, incide, não incide, e aí? Né? Vai pagar... Né? Se incidir salário indireto, vai cair sobre todas as verbas da folha, é um caos. Não, é um caos isso para a empresa, então não vai, acho que às vezes tem coisa que não vale a pena. Você citou é o decreto, perdão. Eu estava procurando a lei da medida provisória trabalhista. Né, a Maria Lúcia colocou lei 10.420. Ai, obrigada, é isso mesmo, Maria Lúcia. 10.420, isso aí, isso mesmo. E a gente tem essas questões, né, Ana? Porque a gente sabe que na prática está escrito uma coisa. Tem a medida. Aí depois, além de tudo, ainda tem que ver como que vai ser a interpretação de quem está. É muito difícil isso. É uma insegurança jurídica. Então tem que ver se vale a pena fazer essa complementação. A empresa vai fazer o quê? Vai pagar por fora? Como vai fazer isso, né? Não tem como. Então é muito complicado, né? O que a gente tem visto, eu vi isso, um caso real essa semana. Olha como isso tem impacto, a gente fala, né? Essas questões têm impacto para o trabalhador e para as empresas. Um trabalhador teve a amputação de uma parte do dedo e ele não queria ir para o INSS por causa disso. E ele queria voltar de qualquer jeito para o ambiente de trabalho. E a gente tem que falar, não pode. Vai ter que ficar afastado do INSS, teve amputação do dedo, você ainda está com o dedo enfaixado, quer voltar a trabalhar. Mas por que ele queria voltar a trabalhar? Porque ele sabe que não vai receber, não vai conseguir passar por perícia, não vai receber o valor integral, né, do benefício, vai ter só esse adiantamento de um salário mínimo até você fazer a perícia. Então o trabalhador forçando o retorno precoce às atividades, que pode colocar em risco, inclusive tendo uma complicação do acidente, e a gente não pode permitir isso como empresa, né? Então, essas as questões que a gente trata quando a gente fala dessas questões de empresa e trabalhador, dessa relação. Não é que você está querendo, só está vendo o lado da empresa, não. A gente vendo uma coisa, você acaba vendo outra, né? Porque você tem o viés, você vai ter esse viés empresarial, mas você tem o viés na área de saúde e segurança do trabalho. O norte do nosso trabalho é a proteção à integridade física e à saúde do trabalhador, né? Então, são questões muito relevantes que a gente não pode deixar de considerar ou negligenciar, né? Então não é você falar assim, eu trabalho... Não é assim. A gente tem coisas no dia a dia que complicam e que acaba tendo impacto dentro das empresas. Excelente. A Nécia está falando que a MP 927 caducou hoje, né? Isso. Não, mas tranquilo. Agora vai, né? E você sabe que a gente tem então vamos aproveitar para falar disso. Não é o tema, mas já que está falando da MP 927, com a MP 927 deixando de ter vigência, quem é da área de saúde e segurança do trabalho, era a MP 927 que dizia que os exames ocupacionais estavam suspensos. Portanto, a gente ainda sequer sabe o que vai acontecer nesse período, né? Qual vai ser a interpretação? Porque quando a MP perdeu vigência, ela valeu durante o período que ela vigiu, né? O Congresso tem que se manifestar. O Congresso vai se manifestar, vai ser editada uma nova medida provisória. Como que vai ficar esse período e como vai ficar daqui para frente? Porque com o fim da vigência da MP 927, o artigo que suspendia aquelas exigências administrativas, ele vai acabar tendo impacto dentro das empresas. Então,
Olha só que interessante. Aquilo que a gente estava falando, né? Você tem que ir acompanhando, é uma coxa de retalhos, é tanta legislação que a gente fica até é, perdido, né, no dia a dia. Sim, com certeza. Bem, Neto, deixa eu falar aqui também. Estou lendo aqui o comentário do pessoal. Vamos fazer um sorteio? Eu adoro sorteio. Vamos? Adoro sorteio. Eu não sei o que a gente vai sortear hoje, mas eu adoro. Até porque o pessoal está com a gente até agora. Eu acho que a gente podia. Olha só, a gente já sorteou uma inscrição do nosso curso. Isso. Então, eu acho que a gente poderia sortear mais uma. Pode ser. Vamos lá. Certo? Então, pessoal, a regra é sempre a mesma, né? Printa a nossa conversa aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso normal, que é assim, com os nomes. Isso. Né? Printa a nossa. Vou até me ajeitar aqui. Printa a nossa tela, deixa a gente bem bonito. Ô, Neto, abaixa um pouco essa sua câmera para você ficar mais bem enquadrado. Pronto. Aí, assim, tem que ficar bem. Printa a nossa tela e marca lá no Instagram, story do Instagram. A gente só faz sorteio com story do Instagram. Marca lá, posta lá. Professora Ana Paula Fernandes e João Opitz Neto. Isso, né? Exatamente. João Neto, e aí marca nós dois lá e daqui a pouquinho no final do programa, mas tem que ser rápido, gente, porque falta minutinho para a gente terminar o programa, então printa a tela, posta, e aí nós vamos fazer o sorteio com uma vaga do nosso curso. Neto, se eu pedir para você repetir sobre o curso, tudo bem? Se pedir para repetir? Falar de novo para o pessoal um pouquinho? Sim, claro. Então, a gente vai fazer o curso no dia 29 de julho, que vocês estão vendo aí, das 18 às 22 horas. Para informações da inscrição é no e-mail sstnews@yahoo.com. Um curso vai ser simultaneamente eu e a professora Ana Paula. Nós vamos falar da questão da gestão de afastados e FAP, questões práticas, tá? Então a gente vai trazer para vocês questões práticas mesmo do dia a dia, da gestão e das questões do FAP, então contestação de benefício, como que funciona, como que a empresa consulta, né, para ter acesso ao FAP, como que funciona o FAP, questões práticas mesmo, né, de quem faz gestão, tanto aquela gestão que é feita ao longo do ano, quanto a gestão que é feita, as medidas que são adotadas depois que publica o FAP, né, então a gente vai tratar de tudo isso com um viés bem prático e por um número menor de alunos, né, não vai ser uma turma muito grande, a gente vai restringir o número de alunos, justamente para propiciar um debate, uma conversa, a gente vai dar oportunidade para os alunos fazerem as perguntas, trazerem as suas questões, a gente poder discutir questões práticas mesmo que vocês tenham dúvidas, tá? Então vai ser agora, dia 29 de julho, à noite, 18 às 22 horas. Como a gente limitou o número de vagas, quem tiver interesse, manda e-mail logo, porque vai ser os primeiros que pegarem que a gente vai fazer a inscrição. Depois que passar o número de inscritos, a gente vai ter que acabar deixando para uma próxima data, porque não adianta a gente pegar uma turma muito grande, porque aí não dá para a gente dar a devida atenção, porque a ideia é justamente essa. O curso vai ser pelo Zoom, quem fizer a inscrição vai receber o link depois para entrar no Zoom, e aí lá a gente vai conseguir poder conversar, trazer um material para vocês e discutir todas essas questões de gestão de afastados e FAP, tá? Excelente. Então, seria isto. Será que já deu tempo do pessoal colocar lá? Já estão colocando, já estou recebendo aqui e olhando. Então, pronto. Deixa eu aproveitar, então, e falar, olha, o Instagram tem que ser aberto. Farias, aberto não precisa, mas ele vai ter que me marcar no Store para eu poder te ver, tá? Tem que marcar os dois no Store, né? Aí, se você for sorteado, aí eu peço para você liberar, porque daí a gente posta o sorteado, tá bom? Mas daí você pode liberar individualmente só essa arte. A Alessandra Minaré falou que dessa vez ela vai ganhar, não sei como é que anda a sorte dela. E aqui Ana, Oi. Posso... desculpa. Não pode falar. Não, é que perguntou do curso, a Thalita está perguntando se aborda coisas diferentes do curso de gestão de afastados da revista Proteção, que eu faço o curso lá. Sim, tá. É diferente, porque lá a gente faz uma parte mais teórica, nesse curso ele vai ser muito mais prático, tá? Lá no curso de gestão de afastados, lá eu abordo todas as questões dos benefícios, como que funciona. E aqui não, a gente vai pegar uma coisa mais prática mesmo, trazer casos para vocês, para a gente poder estar discutindo. Então, e lá também... Minha parte, né?
Eu acho que no da revista Proteção não tem impugnação do FAP. Isso, e lá eu não faço essa parte mais, vamos dizer assim, jurídica. A gente aborda, eu abordo mais a questão que é da minha área de saúde e segurança e tal. Então a gente vai abordar as duas partes, mas com um viés mais prático. Vai ter menos teoria do que o curso que eu faço lá na Proteção. Apesar que eu faço teoria, mas acaba sendo um curso bem prático, mas esse curso não, ele vai ser bem mais prático, principalmente em relação ao FAP, né? Então acho que vale a pena. Ela está perguntando porque, se eu não me engano, ela fez o curso, não é isso, Thalita, da Proteção. Então, eu acho que vale a pena, sim, se você puder fazer, vai ser bem interessante para a gente poder estar interagindo. Com certeza. Bem, e é importante dizer que assim, a gente vai falar da impugnação administrativa, eu vou trazer essa parte, depois eu vou falar como que eu vou impugnar a questão dos afastamentos dentro do FAP. Claro que a gente não vai tratar, por exemplo, da metodologia da fórmula do FAP. Isso. Né? O curso completo do FAP é um curso de 36 horas, né? Mas a ideia é que a gente vai tratar juntos toda a questão de gestão de afastados e FAP, ou seja, como fazer essa parte da gestão dentro do FAP. É bem bacana mesmo. E aí eu vou ensinar a fazer a contestação administrativa, prazo, suspensão, quando entra no FAP, quando não entra. Depois vamos dizer que eu não fiz, né? O Neto gosta de falar dessa questão da impugnação no atacado e no varejo. Isso. Na hora, como que eu vou tratar isso depois, lá na época da impugnação do FAP? Tem como? Tem. Tá, não fiz também, aí eu posso judicializar? Então a gente vai tratar esses 3 estágios da gestão de afastados, tá? E com reflexo no FAP, que exatamente. Essa é a parte do FAP, né? Acho que vai ser bem bacana. Não, vai ser. O material que a gente preparou é bem interessante, eu acho que é prático, né? Então, acho que é isso que interessa, é um treinamento bem prático mesmo. Eu acho que vale a pena. Quem tiver interesse, que atua nas empresas, tenho certeza que vai gostar. Excelente, muito bom. Deixa eu ir lá, então, pegar nossos comentários aqui, ver o pessoal que marcou a gente, né? Já estou indo lá, deixa eu ver aqui. Nós temos... Opa, deixa eu ver quantas pessoas printaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8. Mais alguém, olha, corram, porque nós temos 33 ainda assistindo, e ainda dá tempo de correr lá postar. Isso. Vamos dar mais 3 minutinhos, né, Ana? Gostei. Com minutinhos foi a melhor. 3 minutinhos, até 10h35, são 10h32, 10h33. Nós temos a Marcela Moraes, a Nécia Batista, depois nós temos a Jennifer, Catarine Barroso, o Pravas, Eleusa e João Cid Freitas, tá? No principal a gente tem, que eu tenho que ir mudando as caixas. A gente tem a Marciara Ramos, a Kênia, Neide Elias, o Bernardo, a Alessandra Minaré, tá aumentando, a Marli Marçal, o Fred Klein e a Neide Elias, tá? Que a Neide Elias estava nas 2 caixas, porque ela postou 2 vezes. Nós já melhoramos, já temos um número maior. Ale, cadê o teu? O teu não tá aqui não, que eu não achei você, Alessandra. O que você fez de errado? Não, é no Store. No Store. Vocês prestem atenção nessa regra. No Store. No Store do Instagram. Exatamente. Você não está aqui, Alessandra Minaré. Ela está falando para você comentar que eu vou dar a parte de incapacidade na pós de militar, que tem a pós de militar da Alessandra. E falar nisso, convidar todos para o nosso aulão de Direito Militar nessa quarta-feira. Alessandra, por gentileza, põe aí o nosso link. Quem quiser participar, aprender um pouquinho sobre direito militar, a gente vai falar do previdenciário militar. Vamos ter também, nessa mesma pós-graduação, nós vamos tratar de regime próprio, servidores, então regime próprio da Previdência Social, e para quem quer entender de previdência complementar, investimento, todas essas questões de PGBL, VGBL, então, tudo isso para fazer um planejamento previdenciário, a gente vai trabalhar também. Vamos lá, o pessoal também postou, agora eu vou olhar todos. Vamos lá de novo, tá? Nós temos aqui, vamos lá. Quem que está dentro da regra, dentro do Store? Pronto, 10h35. Hã? 10h35. Agora já pode sortear. Espera aí que me perdi aqui. Nécia Batista, tá? Na segunda caixa nós temos, subindo aqui,
Descendo, peraí. Marciara Ramos, Kênia, Neide Elias, Previdenciário Bernardo, Alessandra Vamos Minarelli. fazer assim, ó. Vou fazer assim, ó. Fred, oi. Peraí, vamos fazer um negócio direito? O que você está querendo dizer que eu não fiz direito? Não. Calma. Eu vou anotar. Você vai falando os nomes, eu vou anotar. Aí a gente vai fazer o sorteio lá, naquele negócio lá. Sabe qual que é? Não. Sim. Sorteador lá. Sim. Que aí fica tudo. Que é como eu faço no webinário, né? Isso. Que eu fiz ontem. Mas é tão mais simples. Por que você complica a minha vida, menino? Por quê? O que você ia fazer? Como que você ia fazer? O de sempre, contar quantas pessoas são e de cima para baixo aplicar o número. Ah, então tá bom. Mas é que eu não sei, você tá falando, eu não entendi ainda. Você não explicou? Mas eu faço isso sempre, como que você não sabe? Não vi não. Ah não, Neto, pelo amor de Deus, a gente fez isso em várias lives aqui. Nunca reparei. Nunca reparou? A gente vai lavar roupa suja aqui na live, eu só quero saber se eu devo levar esse assunto adiante ou se eu devo parar. Não, mas eu nunca reparei. Neto, se você... Eu ia fazer um comentário, mas eu não vou. Eu ia comentar sobre o seu dom de percepção, como ele é. Mas vou parar por aqui, porque a gente não deve lavar roupa suja em público. Isso. Né? Roupa suja a gente lava só a gente daí, para não brigar. Diz aí. Tá, então eu vou agora olhar todas as pessoas que escreveram, tá? Vou lembrar novamente, não adianta postar, o que acontece? O pessoal posta, eu tô até vendo aqui, ó, o pessoal posta no feed, mas para a gente poder controlar durante a live, é só no Stories que vai valer, tá? Então, só para explicar para o pessoal compreender. Então, olhando nos Stories, nós temos podendo participar, tá? Que tá com a regra. Você pode falar. Não, o Fábio falou que não está conseguindo marcar, é porque você tem que seguir a gente, senão não consegue marcar. Ah, mesmo. Se você não seguir a gente, não consegue seguir, marcar. Fábio. Fábio, você tem que seguir a gente, poxa. No Instagram. Professora Ana Paula Fernandes, João Pitts Neto. Se não seguir, não marca. É, isso aí. Então vamos lá, tá? Vai lá. Mais uma vez. Ah, Nécia me explicou por que você está fazendo isso comigo. Já trouxe, obrigada, Nécia. Eu estava demorando, eu com a minha boa vontade, eu estava demorando para entender o que estava acontecendo. Isso aí. Mas olha, em minha defesa, cadê o comentário da Maria Lúcia? Eu estou enrolando aqui, porque enquanto isso o pessoal vai postando. Em minha defesa, a Maria Lúcia contou aqui, quer ver? Que ontem o Rodrigo ficou reclamando, porque ele queria o teu lugar. De preferido. Publicamente. Cheguei antes, fala para ele. Chegou antes, né? O lugar é seu, né? Olha, gente, eu fico falando assim, né? Até parece que eu tô assim com essa bola toda, que os meninos gostam da minha companhia. Às vezes eles me isolam também. Não vou contar para vocês. Às vezes eu tô lá, né? Tipo a única menina do grupo isolada. Então lá, a primeira pessoa que postou é a Nécia, tá? Então tô indo lá desde a postagem da Nécia, que vai ser a número 1. Tá. Aí tá indo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 pessoas competindo que está valendo aqui dentro da regra de postar no Stories, tá? E agora, Neto, que você vai escolher um número entre 1 e 10. Bom. 7. 7? Então, vamos lá. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fred Klein. Ah, agora sim. Fred Klein. Vou postar aqui, deixa eu ver se ele fez tudo certinho. Professora Ana Paula Fernandes, João Opitz Neto, e escreveu ainda ansioso pelo curso. Bom. Ganhador de sorteio. Vou falar contigo pelo próprio direct amanhã, tá, Fred? Isso aí. Ó. Pronto. Viu como eu sou prática, Neto? Não, foi mais prático mesmo. Embora você nunca tenha percebido, pelo que eu escutei. Não percebi mesmo. Mas tudo bem, eu vou ficar ressaltando isso, tá? Mas tudo bem. Situação.
Pessoal, então, olha só, o pessoal que ficou triste, venha fazer parte do... Aposto que eu era oitava. Não, você era sexta. Foi um depois que você... Eu não sei se eu contei para te deixar feliz ou se foi para ficar um pouco mais triste, mas você chegou perto, Alessandra. Quase. Agora vai chegar a sua vez, mas considerando que você me deixa assistir seus cursos de militar, eu posso pensar numa permuta, tá? Ai, olha só, o que o Anderson escreveu aqui? A Nessia nunca ia ganhar, porque foi a primeira. E o Neto sabia, exatamente, o Neto sabia. Não sabia, não. Nessia. Eu percebi isso, mas eu não quis dizer nada. Eu nem tô com o Instagram aberto, não sei quem é número nenhum. Gente, mas é isso. Foi ótimo passar um pouco do nosso domingo com vocês. Sempre é, né? A gente faz essa live super descontraída. Na verdade, assim, compromisso a gente tem com os fatos e com a legislação, mas sem aquela história do compromisso formal, porque a ideia é a gente aproveitar esse momento juntos aqui. Como Sim. diz o Neto, começar a nossa semana com muita energia positiva. É isso aí. Então, acho que vamos acompanhando aí durante a semana as novidades, né? E semana que vem a gente está de volta. Qual vai ser o tema da semana que vem, Ana? Ou a gente pode falar de limbo mesmo, já que o pessoal pediu, né? Uhum. Ou a gente pode esperar um pouquinho para deixar o limbo um pouco mais para frente e tratar de questões mais específicas das NRs também, porque acho que é bem interessante, porque é um tema ainda pouco explorado. Mas, Sim. não sei, a gente pode pensar, né? Então... Pode combinar durante a semana, o que você acha? Aí a gente publica no SST News, no Telegram, né? Quem não segue ainda entra lá, né? Só que no Telegram tá como SST Notícias, porque eu não podia permitir o registro, já estava registrado, então SST Notícias. E a gente vai publicar nas redes o curso, né? Quem puder e quiser participar, vai ser um prazer ter vocês no nosso curso. Puder compartilhar também, avisar os amigos, às vezes conhece alguém que quer fazer o curso. Acho que é um bom momento para ter contato com essa parte e acho que dá para ter uma ideia do que como funciona essa questão do empresarial previdenciário, né? Até eu quero fazer a pós-graduação, quero conhecer como que funciona, como é que essa área é uma boa oportunidade, né, para conhecer e ter um contato com essa matéria que às vezes foge um pouquinho do dia a dia de quem atua dentro do direito previdenciário. E eu quero registrar, o Fred falou que a gente não lembrava dele, lembro sim. Fred, você tem que saber algo sobre mim. Eu nunca esqueço, eu posso esquecer assim, às vezes eu esqueço o sobrenome das pessoas, mas nome e rosto, jamais. Então, eu lembro sim que você estava apresentando, e no próprio Instagram estava o registro da nossa conversa também. Então, me lembro sim. Fique tranquilo, tá? E compartilhem lá, ajudem a gente a fazer a propaganda, né? A Maria Lúcia falou que é uma área que ela resolveu investir. Maria Lúcia, você vem fazer a pós com a gente? Eu acho que essa pós vai ser incrível, viu? Sim. Parece que o Anderson falou algo em puxar nossa orelha. O que a gente fez? Próxima live já levará um prêmio. Só participar que vai puxar a orelha dos dois. Você que venha participar da live, ficar no sofá assistindo. E vem aqui fazer companhia para mim e para o Neto. Venho para a frente das câmeras. O que você achou dessa chamada, Neto? Você acha que foi bem legal? O que você achou? Deu uma intimada, né? Intimei, né? Deu uma intimada. Bem, ó, e a Alessandra tá ali falando, olha o que a Alessandra... Gente, essa mulher só fala mal de mim e é minha amiga ainda. Ela falou, ela marca mesmo, para o bem e para o mal. Nossa! Aí foi fundo, hein? Não, pessoal, mas é isso. Obrigada por tudo, então. Um grande abraço para vocês. Nos vemos no próximo domingo. E quem puder, já compartilhe o nosso curso. Convida um amigo, um colega, alguém que se interesse pelo nosso tema, né? Que eu acho que vai ser um tema diferente, porque nós vamos falar misturando a área do Neto com a minha. Então, dessa vez, normalmente o Neto dá esse curso falando só da parte de medicina do trabalho. E eu, quando dou o curso, eu falo da parte jurídica. Então, a gente resolveu né? A gente já faz isso para as empresas, então agora fazer para os nossos alunos também vai ser muito bacana, né? Isso. E não se esqueçam lá, entra no YouTube, se inscrevam nos canais, né?
O canal do Instituto Paulista está quase com 1.000 inscritos. Tá Nossa, faltando já um passou pouquinho. do meu, o meu não tem quase ninguém. Tá quase 1.000, tá acho que 900 e não sei quanto. Então ajuda a gente lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para poder receber a notificação dos vídeos. E Telegram também, então tem vários canais aí para a gente poder estar se comunicando, estar conversando. E deixa eu aproveitar e pedir para o pessoal, curtam a minha página. O pessoal assiste a live aqui na página, mas não curte. Não curte a página. Não curtem a página, você acredita? Se vocês curtirem a página, quando começa a live, vocês recebem uma notificação. Sim, que ela começou. recebem a notificação da gente. É excelente, né? Até quando a gente faz uma live extraordinária, vocês não precisam ficar preocupados que vão receber a notificação. É bem legal. Tem que fazer propaganda da minha página também. Sim, tu tem que fazer propaganda de tudo. Ai, no Instagram também, a gente coloca as informações lá, então seguem lá no Instagram também. E quem sabe essa semana a gente não faz umas lives lá. Eu tô com umas ideias de fazer umas lives inesperadas, assim, ao longo do dia, de temas. Vamos ver. Se der certo, a gente faz. Olha, então falando de você ali, ó. Diz que tem o Neto, tem o Felipe Neto e tem o Neto do Pizza. Nossa, se eu tivesse o YouTube dele, com o número de inscritos que ele tem, eu largava a medicina. Quer falar de SST, ia fazer careta lá na frente da câmera para ganhar dinheiro. Olha, a Fernanda tá no nosso Telegram. Muito bom, Fernanda. Olha, eu nem sei quem que eu queria ser, gente. Tô pensando aqui. Nesse caso, acho que dá para ser a Lady Gaga. Não, o que eu já ouvi falar que esses youtubers ganham por mês fazendo vídeo na internet. Acho que a gente tinha que mudar de profissão mesmo. Eu trabalhava um ano só, não precisava mais. Ó, e o Anderson, tem que seguir o Anderson lá também, pessoal. Doutor.Anderson10. Ah, ele mudou? Tirou o sobrenome? Que bom, tirou. Ficou mais fácil. Ó, é Doutor.Anderson10, tá? Então vai lá. É fácil de seguir também. Sigam lá o Anderson. Sigam ele também, tem questões de medicina, tem muita questão de discussão também a respeito de política, mas política não partidária, né? Mas vai ter questões assim, falando da questão de sociedade, população, políticas públicas de saúde, medicina de saúde pública, então tem bastante coisa bacana, tá? É isso aí. Vocês vão fazer TikTok lá, a Lei colocou. Nós vamos cantar. Fazer isso? Vai cantar, tem que ser naquele TikTok lá. Eu nem tenho TikTok, gente. Então baixa, vai lá. O meu sonho é fazer um milagre naquele TikTok, aparecer assim e depois voltar maravilhosa, com aqueles cabelos assim. Elas fazem assim, sabe? Volta aquele cabelo. E agora tem gente ganhando dinheiro com isso também, viu? Não, mas acho que eu não nasci para ganhar dinheiro com a imagem. Não foi dessa vez, vai ser na próxima. É estudar mesmo, não tem jeito de trabalhar. Vou precisar. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Não, eu adorei você na minha cara, publicamente, você vai ter que estudar. Você é muito meu amigo, Neto. Eu adorei, sabe, essa sua consideração. Você olhou bem para mim e falou, vai ter que estudar. Gente, vocês viram o que eu passo? Eu não falei isso. Não precisava Você falou, não preciso, eu não vou conseguir dançar, então vai ter que estudar, ué. Ai, mas olha, Sandra, vamos cantar assim, vamos combinar, nós vamos fazer uma música, tá? E vamos apresentar para ver se a gente vai ganhar dinheiro, então. Isso. Mas é isso, pessoal. Boa noite, então. Excelente semana. Boa noite, pessoal. A semana de muito trabalho, mas também de muitos resultados, né? Olha aqui, ó, a Nécia, minha amiga, disse que eu arrasei com o vídeo do Bob. Então, mas você não pôs no TikTok, tem que pôr lá no TikTok. Eu não sei usar o TikTok, gente. É só abaixar lá e colocar os TikTok, por acaso, é um aplicativo? Só de musiquinha. Sabia, né? E a Alessandra, em nossa defesa, está dizendo para você que você fala isso porque não nos viu cantando. Tá. Mas que música? Esse que é o problema. Você não vai gostar. Já imagino. Falou a pessoa que esses dias colocou Chitãozinho e Chororó. Não, mas aí é raiz, né? Não é sertanejo universitário. Gente, o que a gente aguenta aqui, né? Sou mais o TikTok no próximo congresso, Bernardo. Pelo amor de Deus. É isso aí. Vamos fazer, Bernardo. A gente grava lá no congresso, de terno e gravata. Só não vão ficar parecendo aqueles caras lá que carregam caixão, tá? Não. Isso é muito mórbido.
gente, então tá bom. A gente já divertiu, né, o domingo de vocês. A gente já deu aula aqui, a gente já brigou. Depois a gente se acertou e a gente brigou de novo. Mas então tá bom. E eu gosto de Chitãozinho Chororó, quer dizer que só tava... Chitãozinho Chororó é bom. Ele fala mal de sertanejo. Não falo mal de sertanejo, falo mal desse sertanejo universitário. Eu também não gosto do universitário. Chitãozinho Chororó é clássico. Eu gosto de Bruno e Marrone, porque eu sou antiga. Amo Bruno e Marrone. Bruno e Marrone ainda... Olha, para de falar mal do meu gosto. Já basta você dizer para mim que eu tenho que estudar porque não vou poder viver da aparência. Isso ficou bem nítido nesse comentário. Deixa estar, eu vou ganhar um dinheiro com a aparência, depois eu te conto. Ai, gente, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau. Uma excelente semana para todos. Boa semana. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.